Bom dia! Começando a nossa aula de número 131. Hoje nós estamos começando uma nova série de estudos aqui, onde a gente vai estudar sobre a rota, o caminho para a felicidade. E tudo isso vai ser estudando versículo por versículo do Salmo 1. Você que está aqui ao vivo comigo, por favor, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. E já coloca aqui nos comentários, tá? Se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, que eu quero dar as boas-vindas para todas as alunas novatas, tá? Escreve para mim, sou novata, sou veterana, coloca aqui nos comentários. E você que está assistindo essa aula gravada, tá? O que você vai fazer para mim? Duas coisas. Você vai deixar o seu like aqui nesse vídeo e também você vai se inscrever no nosso canal para receber sempre os avisos quando eu enviar vídeos novos, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, ó. Tem aluna do Mapa do Tempo, veterana. Vanusa disse que tá tudo certo. Show! Quem tá animada para entender o que a Bíblia diz sobre felicidade e principalmente qual é a rota para chegar nesse lugar, tá? Bom dia, Nai. Bom dia, Élida, Evelyn, Camila, Ana Karine. Como que vocês estão? Ó, Gessamine, acho que eu falei certo. É novata, seja bem-vinda. Jéssica também é novata. Ó, as meninas já estão colocando aqui o nome do curso que elas fazem. Bom dia, Lívia. Tudo certinho com vocês? Ó, outra coisa que a gente vai fazer, tá? Vamos pegar aqui o aviãozinho, vamos chamar todo mundo pra live, porque acontece algumas vezes de o Insta não mostrar que a gente tá ao vivo. Então, preciso da ajuda de vocês, tá? Pega, chama 3 amigas pra virem pra cá. 3, 10. Combinado? Ó, tem mais aluna novata. Bom dia, Márcia. Bom dia, Polly. Peraí que eu vi nome de novata. Clau é novata. Ana Karine também. Vai falando aí pra mim, tá? Então, olha só. Você que é novata, deixa eu me apresentar pra você explicar como é que estão funcionando os nossos estudos, certo? Meu nome é Priscila. Deixa eu dar aqui uma pausa na música. Pronto. Meu nome é Priscila, sou casada com Técio. Eu e Técio, nós somos pais do Asaf, tá? Nós somos pastores auxiliares. A igreja que nós, nos congregamos e que nós servimos é a Seven Church, aqui em Fortaleza. E, além do nosso ministério que nós exercemos, a nossa igreja, nós também temos a nossa empresa chamada Academia de Vida Abundante. Essa empresa, Deus deu pra gente a visão dela, tá? Pra que seja uma empresa pra gente treinar pessoas para viverem a vida abundante que Deus tem pra gente. Então, existem vários treinamentos dentro da academia. Existem treinamentos e mentorias para quem é empreendedora, quer empreender com um propósito, quer desenvolver um negócio no digital. A gente tem um trabalho lá no outro Instagram que eu tenho. A gente tem também trabalho de mentorias individuais, que essa parte quem faz é o senhor, meu marido, Técio Lima. Temos a nossa mentoria em grupo, né? Que a gente, várias alunas novas entraram semana passada e nós começamos a nova turma hoje. E temos os cursos, tanto a mentoria enraizadas, como os cursos são aqui comigo, com a Pri. E o nosso foco é o quê? Treinar você, mulher, tá? Mulher que ama a Deus para ser uma mulher sábia, para viver de acordo com aquilo que Deus tem para você. Então, como que eu, Pri, faço isso aqui com você? A gente faz, a base de tudo são as nossas aulas gratuitas que a gente tem aqui no Insta, de segunda a sexta, toda semana, 10 e 7 da manhã, tá? E também, através de todo o conteúdo que eu libero pra você. A gente tem conteúdo aqui no Insta, no canal do Telegram, lá no canal do YouTube, nos grupos de aviso, no e-mail. Então, tudo isso é conteúdo gratuito pra você já começar a estudar a Bíblia comigo. E nós temos os nossos cursos avançados, que são cursos que resolvem problemas específicos, né? Com um começo, um meio e um fim, para você sair com um resultado específico. Então, por exemplo, a gente tem o mapa da fonte para quem o mapa do tempo para quem precisa se organizar. Temos o mapa da fonte, que é para quem quer aprender a estudar a Bíblia, aprender o método. Então, preste atenção. Você, por exemplo, que quer estudar a Bíblia, essa semana nós vamos estudar juntas o Salmo 1, ok? Nesse salmo a gente tem o segredo, a rota para a felicidade. E aí durante essa semana a gente vai estudar versículo por versículo. Então hoje vou fazer uma introdução e vou estudar aqui com você o versículo 1 e você vai ver que tem um monte de coisa que tinha dentro desse versículo que você nunca percebeu, que você nunca
tinha parado para prestar atenção. Então, tudo que eu vou fazer aqui com você ao vivo essa semana, tá? No estudo do Salmo 1, tem como base, tem como fundamento o método que eu ensino e que eu uso, né? Para fazer aqui as aulas e que eu ensino lá dentro do mapa da fonte, tá bom? Então, nessa semana aqui hoje, de hoje até sexta-feira, nós vamos aprofundar e entender qual é o segredo para a felicidade. Mas aí a gente precisa entender esse segredo de acordo com a ótica de Deus. Então vamos já fazer um teste aqui. Fala pra mim. Vamos lá. Você já clicou aí no avião, já chamou as suas amigas, tudo certo? Todo mundo clicou no avião, tá? Pega também o seu material. Pri, o que é que eu vou precisar? Você vai precisar de um caderno, porque você vai ver que tem muita coisa, né? Só em um versículo você vai ver que a gente vai destrinchar bem, tem bastante coisa. Então, é muito importante você anotar e você vai precisar da sua Bíblia. Se você for como eu, que gosta de marcar, de grifar a Bíblia, pega aí as suas canetas que você usa para grifar, que vai ter muita coisa para você grifar já no versículo 1, ok? Então, checklist feito, tudo ok? Ó, Livinha colocou aqui, já chamei mais 20. Bora lá, todo mundo fazendo igual a Lívia, chama todo mundo, ok? Pri, qual é a passagem que vai basear a nossa aula de hoje? A passagem que vai basear as aulas de toda essa semana é o Salmo 1, ok? Então, a primeira coisa que eu quero saber aqui pra você é o seguinte: o que é pra você felicidade? Vocês conseguem pensar em uma definição de felicidade? Em algo que você pare e pense, nossa, é isso que eu imagino que é felicidade. Tem gente que talvez vai achar que felicidade, né? Ai, Pri, felicidade pra mim seria ter paz no meu coração, seria ter tranquilidade, ter as minhas contas pagas. Eu não quero muita coisa, eu só queria ter paz. Ai, Pri, pra mim felicidade é ter a minha saúde, a saúde da minha família. A nossa definição de felicidade, ela tá muito conectada à definição que a gente tem do que é uma boa vida. E aí já uma chave para você anotar. Aquilo que para você considera uma boa vida é o que vai orientar os seus hábitos, os seus pensamentos, tudo que você faz é orientado por isso. O seu coração, ele se direciona para essa definição do que é uma boa vida. Então, por exemplo, às vezes a gente vê pessoas correndo muito atrás de dinheiro, né? E aí a gente diz, nossa, que pessoa vazia. É porque a definição de felicidade para ela é ter muito dinheiro, é ter abundância, só que no sentido estrito financeiro. Talvez por alguma necessidade que a pessoa passou lá atrás, a gente não tem como entender o porquê sem entender a história da pessoa. Então, normalmente a nossa visão de felicidade, ela está muito conectada com aquilo que nós precisamos hoje e ela vai direcionar os nossos hábitos. E aí, o que a Bíblia fala pra gente? O que Deus fala pra gente? Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz que a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas, os caminhos da vida. Se no seu coração a sua ideia de felicidade, ela tá distorcida, ela tá fora daquilo que é saudável, fora daquilo que Deus tem para nós, os seus hábitos, o seu pensar, o seu falar, ele vai ser distorcido. Por quê, Pri? Porque tudo que é gerado na nossa vida começa dentro do nosso coração. O que Jesus falou lá no Novo Testamento? Olha, o problema não é o que entra na boca das pessoas, é o que sai, as palavras que saem. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E aí, aqui no Salmo 1, ele vai escrever pra gente qual é a real felicidade. Então, vou começar lendo com você o Salmo todo, depois a gente vai voltar só para o versículo 1, certo? Ele diz o seguinte: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer, e aí pode ser também alegria, tá? Está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que faz será bem sucedido. Versículo 4 do Salmo 1.
Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pri, qual foi o provérbio que você falou lá no começo da aula? Provérbios capítulo 4, versículo 23. Esse daí, você que é minha aluna, já é para ter ele, né, decorado aí na sua mente, porque faz todo sentido para tudo que a gente estuda aqui, tá bom? Então, esse salmo aqui, para você entender, você ter uma introdução, ele é um contraste entre dois caminhos. O caminho do homem ímpio e o caminho do homem justo. E aí, ele coloca aqui pra gente a receita para viver uma vida de sucesso. A receita para viver uma vida feliz, uma vida abençoada, tá? Vou já explicar para você qual é o significado da palavra bem-aventurado. Então, a gente tem dois caminhos. O caminho da bênção e o caminho da destruição. Qual é o caminho que você quer andar? E aí, a Bíblia, ela tá cheia de várias referências à questão do caminho, tá? Existe o quê? Jesus, ele falou o quê? Existe o caminho largo, que leva muitos para a perdição, e existe o caminho estreito. O caminho que é o caminho daquele que decide seguir a Cristo. Quando você vai no Antigo Testamento, Deus ele fala o que lá em Deuteronômio 28? Ei, eu coloco diante de vocês dois caminhos, o caminho da bênção ou o caminho da maldição. Então a Bíblia toda, ela vai falar de dois tipos de caminhar. E você precisa decidir não só hoje, mas todos os dias, qual é o caminho que você decide trilhar. Porque, por exemplo, digamos que você aceitou a Jesus há 10 anos atrás, mas durante esses 10 anos você decidiu viver como se fizesse parte do caminho largo. Qual é o tipo de resultado que você vai ter na sua vida? O de uma decisão que você tomou há 10 anos atrás, mas foi só uma decisão da boca para fora, ou daquilo que você vem praticando dia após dia nos seus hábitos? Daquilo que a gente vem praticando. Então, você aceitou Jesus, recebeu ele no seu coração, só que todos os dias você precisa decidir caminhar pelo caminho secreto, pelo caminho estreito. E o próprio Jesus, ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pri, por que Jesus fala o caminho no singular? Porque é o único caminho que leva a gente para a presença de Deus. Então, existe um caminho, existe uma maneira de andar. E aí, a gente precisa entender, tá? O caminho largo, ele é mais fácil agora. Ele é mais tranquilo. O caminho do pecado, presta atenção. Você tem prazer agora e você vai pagar o preço depois. É, por exemplo, a pessoa que senta e come uma panela de brigadeiro. Ela tem o prazer agora, mas lá na frente, com a glicemia alta, com doenças, com problema de saúde, com sobrepeso, ela paga o preço daquilo que ela plantou, tá? Pri, e o que é o caminho estreito? É você pagar o preço agora para desfrutar como é que eu posso dizer? Do prêmio lá na frente. O que Paulo dizia? Ei, eu tô deixando as coisas que passaram para trás, porque o meu prêmio tá lá na frente. Eu não vou receber o meu prêmio agora. O meu prêmio é a coroa da vida eterna, é estar com o meu Deus. Então você precisa decidir hoje se você vai continuar satisfazendo o seu desejo, a sua vontade pelo agora, do só se tem uma vida, só se vive uma vez, tem que aproveitar a vida, ou se você vai pensar no seguinte: essa vida aqui é um ensaio para a eternidade. E presta atenção, a maneira como você vive o seu dia hoje com Cristo é como você vai viver toda a eternidade. Então, preste atenção, será que a gente não diz que ama Jesus, mas a gente está vivendo como o caminho largo? Como assim, Pri? Sendo negligente, procrastinadora, uma pessoa que não tem intimidade com Deus, que não conhece a palavra. Vocês já estão bem distante desse time aí, porque você já é uma pessoa que está aqui comigo, dedicando um tempo do seu dia para se aprofundar na palavra. Você já sai daqui alguns passos a mais, porque você já entendeu que existem dois caminhos e que mesmo sendo cristão, você pode decidir desviar a sua rota e se afastar de Deus. Então, existe o caminho do ímpio, que é um caminho fácil, e existe o caminho do justo.
E esse caminho do justo, ele é um caminho de renúncia. Ai, Pri, mas assim, quando eu me converti, alguém que falou de Jesus pra mim, disse que ia dar tudo certo na minha vida. Pois é, vai dar. Mas às vezes, para chegar no lugar certo, para dar certo, dá muito errado antes, né? Quem é cristão aqui há mais tempo vai entender isso. Às vezes, ou na maioria das vezes, 99,9%, para Deus ajustar e estabelecer a vontade de Deus na sua vida, ele tem que quebrar um monte de coisa errada que você tinha construído sozinho. Ele tem que organizar, certo? Então vamos lá. Já entendemos aqui o Salmo 1. E ó, preste atenção que esse Salmo, ele vai começar falando do caminho do ímpio e vai terminar falando do caminho do ímpio. Muitas vezes a gente estuda, pensa, lê nesse Salmo só até o versículo 3, que é quando ele vai falar da árvore frutífera. Mas aqui o salmista, ele está alertando para a gente, ei, você tem que ter cuidado em como você começa a sua jornada e como você termina. Lá em Eclesiastes, o sábio, ele vai dizer o seguinte, ei, muito mais importante, é muito mais relevante a maneira como você termina a jornada. O fim das coisas é melhor, é mais importante do que o início. Por quê? Tem gente que começou a vida com Deus parecendo o Usain Bolt. Não sei nem se ele corre ainda. Mas ele era um corredor dos 100 metros rasos. Então, ele chegava a uma velocidade muito rápida, uma velocidade muito grande, muito rapidamente, tá? E aí, ele alcançava. Só que o biotipo dele, o corpo dele, a forma como ele é treinado, não serve para correr uma maratona. E a vida com Deus, a nossa jornada com Deus, isso está na Bíblia. Paulo, ele diz, eu estou correndo a corrida da fé, a maratona. A palavra que Paulo usa não é uma corrida rápida, é uma palavra que fala de uma maratona. Então, a gente precisa parar de querer ser aquela pessoa que tem resultados rápidos. Ai não, Pri, eu aceitei Jesus ontem e eu quero milagre hoje. Ai não, Pri, eu já fiz tal coisa e eu já quero estar em tal lugar. Calma, a vida com Deus, ela é uma maratona. Anota aí no seu caderninho. Mais importante do que a maneira como eu começo. Ai, Pri, o meu começo não foi tão bom, eu falhei, eu caí. Ok. Mais importante do que isso é como você termina. É como você chega na linha final. Quantas pessoas investiram, deram anos e anos e anos da vida delas e já no final elas esqueceram do Criador. A gente tem um exemplo disso aonde? O rei Saul, o rei Salomão, o rei Ezequias, que falhou bem no final da vida. Várias e várias histórias da Bíblia falam de homens que começaram bem e terminaram mal. E essas histórias estão lá para servir de exemplo para a gente, tá? Então, bora lá. Já fizemos aqui a nossa introdução. Pega aí a sua Bíblia. Ele vai dizer no versículo 1, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeira palavra que eu quero que você circule ou que você anote aí é a palavra bem-aventurado. Essa palavra, ela no hebraico, ela está no plural e a tradução dela seria o seguinte, feliz, muitas, muitas e muitas, e muitas de novo, muitas vezes feliz, tá? Então, quando Deus fala pra gente sobre ser alguém bem-aventurado, ele tá dizendo assim, é alguém que carrega a bênção de Deus. E por que essa pessoa carrega a minha bênção? Por que essa pessoa carrega a minha presença, carrega a minha glória? Porque eu moro dentro dela, ela vai ser feliz. Ai, Pri, Deus está dizendo então nesse salmo que se eu fizer tudo que tu me ensinar nessa semana, eu nunca vou ter tristeza? Não. Quer dizer que, apesar da circunstância, você vai se manter com Deus. Apesar da tristeza, apesar da adversidade, apesar das tempestades, nós vamos nos manter firmes, tá? E aí, essa pessoa, existem coisas que ela faz. Existem coisas que ela percebe, mas hoje eu quero estudar aqui com você 3 erros que nós cometemos e que podem atrapalhar a felicidade, a bem-aventurança, a bênção de Deus na nossa vida, tá? Lembrando o seguinte, quero combinar aqui uma coisa com você. Sempre que eu falar com você algo que vire uma chavinha aí na sua cabeça, você vai colocar para mim nos comentários o nosso símbolo do foguinho. Coloca aí pra gente testar.
Coloca aí o símbolo do foguinho e ó, clica no avião que ainda dá tempo você convidar uma amiga para que ela não caia nesses erros, tá? A vida de uma pessoa bem-aventurada é uma vida intencional. Você não faz as coisas sem pensar, sem saber. Não. É uma pessoa que ela tem intenção em tudo aquilo que ela faz. Ela não ora por orar, não lê a Bíblia por ler, não vai na igreja só por isso, só porque tem que bater ponto. Não. É uma pessoa que ela tem intenção, ela tem clareza, ela tem propósito por trás de cada coisa. A sua direção, ela é planejada e intencional. Ela não escorrega para o caminho do pecado porque ela está ali desligada. Tem muitas pessoas que estão perdendo a conexão com Deus, se conectando com o pecado, porque andam, tipo assim, igual a Alice no País das Maravilhas, olhando para o céu. Perdida. Não é intencional naquilo que faz. Não é intencional na roupa que veste, no livro que lê qualquer coisa, assiste qualquer coisa, vê qualquer novela, qualquer filme. Ei, acabou esse tempo de você fazer as coisas sem propósito. Você precisa ser intencional. Você, por exemplo, quem aqui já é mãe? Se você já é mãe, você tem que ser intencional por você e pelos seus filhos. Os seus hábitos, aquilo que você come, o que você fala, a maneira como você lida com o mundo está treinando o seu filho. Então, por exemplo, aqui, graças a Deus, não vai ter ninguém assim. Mas se é uma mulher avarenta, uma mulher penosa, né, com dinheiro, e investir, ela vai passar essa imagem para o filho. Se ela é uma mulher desleixada, descuidada, desarrumada, vai treinar a filha para ser igual, tá? Então, a pessoa bem-aventurada, a primeira coisa que você tem que prestar atenção aí é que ela é uma pessoa intencional e tem 3 erros que ela não comete. Eles 3 estão todos nesse primeiro versículo. Então, vamos lá. Olha só, a primeira coisa que diz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é: quem é que está aconselhando o seu coração? Como assim, Pri? Aonde é que você tem alimentado a sua mente e o seu coração? Quase todos os dias eu coloco um stories lá, lendo a minha Bíblia, para lembrar você de ler a sua. E eu pergunto lá: ei, cadê? Você já alimentou bem o seu coração hoje? Por quê? Porque nós precisamos buscar conselho no lugar certo. E o primeiro erro que destrói a nossa felicidade é o quê? Andar no conselho dos ímpios. Ouvir esses conselhos é você evitar pequenas rachaduras da nossa vida. Pequenas concessões abrem o caminho para grandes estragos. Ai, Pri, é só um filme. Ai, Pri, mas é só um livro. Não, Pri, é só uma música. Gente, eu não tô aqui pra dizer que você tem que ser aquela pessoa assim, né? Tipo, ai, não me contamino com nada, não falo com ninguém. Não é isso. Mas é pra você ser cuidadosa. Porque normalmente a gente coa o mosquito, como Jesus falou, mas deixa passar o camelo. Sabe? Às vezes você tá prestando atenção numa coisa que não tem nada a ver, tá se apegando num negócio que não vai fazer diferença na sua vida espiritual. Mas aquilo que é maldição você tá deixando entrar na sua casa. Vamos um pouquinho mais avante, tá? Qual é o tipo de desenho animado que os seus filhos escutam? Qual é a música que eles ouvem? Ei, gente, tem um monte de adolescente com problema na mente, problema de identidade. Não consegue, a mente ficou confusa. O espírito da confusão entranha na mente dos filhos e faz eles ficarem em dúvida sobre qual é o sexo. Ai, eu não sei. Tem criança por aí, tá? Dizendo que é pan, que é bi, que é não sei o que. Criança de 9, 10, 11, 12 anos. Qual é o tipo de música que os seus filhos estão ouvindo? Esses dias eu tava ouvindo, era um podcast com a Isadora Pompeu, que ela é uma cantora bem nova, bem jovem. E lá ela conta o seguinte: e aí, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu ouvia muito uma determinada cantora X, ela nem mencionou lá qual era, mas a mulher era depressiva. Eu fui ficando deprimida por aquilo que eu ouvia. Cristã, filha de pai pastor, lia a Bíblia todos os dias, orava. Ei, mãe, preste atenção, o que é que o seu filho anda ouvindo?
quanto mais cedo você começar a cuidar, a olhar, a observar, mais você vai resguardar a alma, o coração do seu filho. Só que também não adianta você dizer para o seu filho que ele não deve fazer alguma coisa. Por exemplo, filho, você não deve assistir tal coisa. E ele pega você assistindo coisas que são estranhas. Você diz, filho, você não pode assistir esse tipo aqui de desenho que tem zumbi. Mas ele pega e vê você assistindo o filme de terror lá na frente dele. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Primeiro, você precisa ser o exemplo. Você não pode cobrar, você não pode cuidar daquilo que nem você mesma é, tá? Então, quem é que está aconselhando? E eu vou bater muito hoje nessa questão do filho. Pri, mas eu não sou mãe ainda, pois se prepare, tá? Já vá treinando. Por quê? Se você é mulher, se você for ausente no seu casamento, vai vir alguém que vai cumprir o seu papel. Não se preocupe, esse lugar ele não fica vago, tá? Se você, mãe, for ausente na vida do seu filho, se ele não tiver tempo de qualidade com você, se ele não estiver com você ali do lado, tá? Alguém vai lá e vai ocupar o seu lugar. Então preste atenção, se posicione. Você precisa parar de ouvir conselhos malignos e precisa estar atenta àquilo que entra na sua casa. Pri, mas eu vou virar uma mãe chata. Eu prefiro ser uma mãe chata do que ser amiga do meu filho e ver ele se perdendo. Eu aprendi isso com a minha mentora. Deus não me chamou para ser amiga do meu filho. Deus me chamou para treinar a alma dele para ser um homem de Deus. Então, a gente precisa prestar muita atenção. E aí, um exercício de casa para você fazer hoje. Quem é que você segue nas redes sociais? Né? Os perfis que a gente está vendo estão alimentando, não estão? Então, aqui acolá, eu paro, olho e faço uma limpeza, né? Aqui acolá eu olho. Às vezes tem gente que, né? Você não vê há muito tempo. Quando você vai olhar, a pessoa está falando algo estranho, algo esquisito. Então, vai lá, né? E vai limpando, vai limpando. Por quê? Porque isso vai influenciando a sua mente. Um exemplo prático. Digamos que você está fazendo uma dieta, certo? Mas aí você só segue perfil de restaurante e coisa com comida. Quando você abrir o seu celular, você vai ver comida, você vai alimentar a sua vontade de comer. Então, você precisa se ajudar. E aí, o melhor lugar para você receber conselho é qual? Na Bíblia. Direto da fonte. Indo direto na palavra de Deus, do jeito que a gente está fazendo aqui e recebendo de Deus. Segundo erro. Então, vamos lá. O primeiro erro é andar no conselho dos ímpios. Segundo, se deter no caminho dos pecadores, tá? E aqui, no hebraico, quando ele fala de caminho, ele está falando de um modo de vida determinado e preciso. Ele está falando aqui de hábitos. Então, primeiro, você parou para ouvir conselho. Você parou para alimentar o seu pensamento. Esse pensamento, ele vai virar hábito. Aquilo que você segue, aquilo que você ouve, que você escuta, que você lê, aquilo que é um modelo, exemplo de vida para você, vai alimentar os seus hábitos. Então, aqui ele fala que a pessoa, né, que ela perde o caminho da felicidade, ela parou. Ela ficou parada, olhando o caminho dos ímpios. Ela nem sequer começou a pecar daquele mesmo jeito ainda. Mas ela parou e ficou olhando. Ela parou e ficou contemplando. Ela não se posicionou, tá? Aqui é uma pessoa que vive sem intenção, que anda errônea pelo caminho e que acaba se detendo nos lugares errados. Qual é o lugar? Então, uma boa coisa para a gente pensar sobre os nossos hábitos, sobre a nossa rotina, sempre eu falo isso com os meus alunos lá do Mapa do Tempo, aonde você gasta o seu tempo, aonde você gasta o seu dinheiro e aonde você gasta a sua energia. Onde é que você está gastando o seu tempo? Pri, eu estou gastando trabalhando, cuidando da minha casa, lendo a Bíblia, cuidando da minha saúde. Glória a Deus. Vixe, Pri, eu nem sei. Eu acho que eu sei lá. Sabe aquela sensação de que o dia passou e você não fez nada? Provavelmente é porque você está investindo o seu tempo no lugar errado, tá? E aí, dinheiro. Pri, o que tem a ver dinheiro com o meu coração? Tudo, né? Porque o dinheiro, ele aponta para onde você
tem investimento, você se dispõe a dar alguma coisa para receber algo em troca. Então, por exemplo, o meu marido, Tessa, ele diz aqui, né, que a gente é sócio da Amazon. Por quê? Porque eu sou a doida do livro. Eu, Pri, não vejo nenhum problema em comprar um livro de 100, de 60, de 200 reais. Para mim, conhecimento é algo, é uma coisa assim que não tem valor. É um valor próprio meu. Não estou dizendo que você tem que ser igual a mim, não, tá? Mas eu estou dando aqui exemplos. O seu dinheiro, ele aponta para aquilo que você valoriza de verdade. Então, tem gente que às vezes, assim, gasta muito dinheiro com comida, mas acha caro ir lá e pagar um mês de academia, ir lá e comprar um tênis, ir lá e fazer uma consulta para algo que precisa melhorar. Às vezes, os nossos valores, eles estão distorcidos, e isso a gente percebe muito na nossa vida financeira, tá? Então, tem famílias que às vezes dizem, a gente não pode fazer tal investimento na vida do nosso filho, pagar tal custo, fazer isso ou aquilo outro, mas quando vai olhar, tá gastando muito com outras coisas. Então, pensa, o seu dinheiro, o seu tempo e a sua energia, tá? Onde é que você tá gastando? Nós precisamos ser intencionais. Às vezes a gente tá gastando o nosso tempo com redes sociais, conversas perdidas. Presta atenção, vê se já aconteceu isso com você. Aconteceu comigo dia desse. Entrei no Stories que uma pessoa estava citando outra. Aí fui lá. Aí fui no Stories da outra, assisti todos os pontinhos do Stories, né, da segunda pessoa. Fui vendo o post, fui vendo isso e aquilo outro. Se é algo que faz bem para a sua mente, para a sua saúde, tá? Isso, ok, é bom, alimenta o seu coração, é algo que edifica, porque tem muita gente boa falando coisas boas aqui na rede social. A gente está aqui, por exemplo, estudando a Bíblia. Mas às vezes é um perfil de fofoca que a gente entra e quando a fé gastou 1, 2, 3 horas. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Conversas perdidas, sabe? Você ficar conversando o que não convém. Às vezes a gente acaba falando demais e aí você se prejudica. Ou você não é uma pessoa de fofoca, mas você sentou perto de uma pessoa que fala fofoca. E ela tá ali falando mal de outra pessoa, ou reclamando da vida dela. Gente, esse tipo de conversa é contagioso. É tipo uma gosma, um negócio assim preguento que vai grudando na gente. Sabe quando você come jaca? Que a sujeira gruda e você só falta não conseguir tirar, fica tipo uma cola. É esse tipo de conversa, tá? Então, são pequenas quantidades que vão entrando ali na mente. Uma pequena parada e vai, tá? Até que vira uma bola de neve. Então, é como se fosse uma goteira pingando. E aí, essa goteira, ela vai, se você não cuidar, ela vai virar um vazamento enorme e pode inundar e destruir a sua vida. E aqui, quando ele fala desse caminho, ele está falando o quê? De hábito, de comportamento. Ai, Pri, mas é porque todo mundo tá usando tal roupa, todo mundo tá usando tal decote que vai lá no umbigo. Pois é, tô aqui para lembrar para você aquilo que a sua mãe falava. Você não é todo mundo. Ai, Pri, mas tá todo mundo fazendo tal coisa. Tá todo mundo ouvindo não sei o quê. Tá todo mundo assistindo tal coisa. Então, por exemplo, tem séries, né? Que tipo assim, estreou tal série. Tá todo mundo assistindo aquilo, postando sobre aquilo. Falando da música, falando do figurino, não sei o quê. E às vezes a gente se sente um ET. Tem umas que ok, não tem problema nenhum assistir. Mas tem outras que são problemáticas, tá? E aí a gente precisa aprender a cuidar dos nossos hábitos, tá? Aquilo que hoje é uma gotinha, lá na frente pode virar um negócio muito grande, ok? E aí a gente vai ter o terceiro ponto, o terceiro erro. Vamos lá, só pra gente revisar. Primeiro, ouvir o conselho dos ímpios. Segundo erro, se deter no caminho dos pecadores. Viver segundo o padrão do mundo e não segundo o padrão de Deus. Só que para você viver o padrão de Deus, você precisa ter a sua mente renovada. Pri, como que eu renovo a minha mente? Pela palavra, tá? E antes a gente ir para o último ponto da aula de hoje, que vai ser sobre o que quando ele diz no versículo, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu quero falar para você o seguinte, um negócio que eu vou liberar, que vai ser
só para quem, né, só durante essa semana. E aí quero já falar com você, para você ou entrar logo hoje ou já se programar. Seguinte, eu tenho um curso, o Mapa da Fonte, que ele é um curso com 31 aulas, com passo a passo para quem quer aprender a estudar a Bíblia. Sei que você está gostando desse estudo, que a gente pega palavra por palavra, vai lá, entende, vê como é. Quem está gostando da nossa aula de hoje, coloca aí, eu sim, eu não. E aí, lá no Mapa da Fonte, eu vou ensinar esse método de estudo para você. O que acontece? Normalmente, as alunas do mapa, elas entram e cada uma vai fazendo a sua aula no seu tempo, ok? Isso é bom, isso é ótimo, porque cada pessoa tem o seu tempo. Mas, às vezes, alguns alunos têm dificuldade para começar e para terminar. Então, o que a gente vai fazer, tá? Eu vou colocar aqui para você, a gente vai ter uma data lá dentro do Mapa da Fonte com as alunas do mapa, em que eu vou acompanhar semana por semana as alunas. Como assim, Pri? A gente vai fazer um desafio lá dentro do Mapa da Fonte. Você que já é aluna vai poder terminar o curso, refazer se quiser, não tem problema, tá? E aí, semana por semana, essa semana você vai fazer da aula tal a aula tal. Vai enviar os seus exercícios lá. E nesse desafio, a aluna que mais se destacar vai ganhar um presente top. Mas aí você tem que entrar no Mapa da Fonte, certo? Então, você que estava esperando, ai, Pri, não sei se tu entra. Entra agora, tá? Que além disso, a gente ainda vai ter encontros semanais ao vivo, só com as alunas do Mapa da Fonte, para tirar as dúvidas. Encontro fechado, no Zoom, só com quem é aluna. Você que já é aluna, já tá tudo certo. Já vou divulgar essa surpresa lá dentro do grupo das alunas para vocês, tá bom? Colocar o calendário, quando que a gente começa, quando termina, para vocês se programar. Pri, não sou aluna ainda do Mapa da Fonte. Aproveite essa oportunidade, porque aí você vai me ter, né? O Mapa da Fonte, ele normalmente não tem isso. A gente tem esse acompanhamento dentro das mentorias, tá? Eu vou entregar um presente para você lá dentro do Mapa da Fonte, ok? Todas as informações, tudo aquilo que vai acontecer, eu vou divulgar lá dentro do grupo das alunas do Mapa da Fonte. Pri, aonde é esse grupo? Sou aluna, tô perdida. Lá no canal do Telegram das alunas. Por que só tem Telegram, Pri? Porque graças a Deus, nós já somos mais de 700 alunas e aí só o Telegram que comporta essa quantidade de gente, ok? E você que quer entrar hoje no Mapa da Fonte, quem aqui quer entrar no Mapa da Fonte? Fala pra mim. Meu marido não tá nem sabendo, tá? E aí, ó, vou liberar um cupom pra você, tá? Que quer entrar no Mapa da Fonte hoje, um cupom surpresa. Você vai falar comigo no direct que eu vou enviar pra você, tá bom? Então, você que já é aluna, estava com dificuldade. Pri, eu parei o curso, eu desisti porque eu achei que estava difícil, eu fiquei com um monte de coisa para fazer na minha casa, acabou que eu me enrolei. Calma, vou lá te ajudar, tá bom? Então, você que já é aluna, fica de olho lá no grupo. Você que quer entrar, fala comigo no privado hoje, tá? Está aqui, tá contando aqui esses erros e vai liberar o cupom, tá? Surpresa, limitado, ok? Tudo certo, entenderam? Pri, fiquei com dúvida. Não tem problema. Fala comigo no direct que eu tiro as suas dúvidas, tá bom? Bora lá. Então, vamos aqui. Os pontos, tá? Pra você não errar. Primeira coisa que você não pode fazer, que tá aqui, Salmo 1, versículo 1. Não ande no conselho dos ímpios, ok? Presta atenção qual é o conselho que você tá vendo. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Preste atenção em qual é o caminho que você está parando, quais são os lugares que estão detendo, roubando a sua atenção, tá bom? Quais são os hábitos que você está tendo. E o terceiro e último erro, e esse aqui, a gente precisa estar muito atenta, que é o quê? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse assentar aqui no hebraico
ele tem a conexão com a palavra de habitar e estabelecer residência permanente, a habitação é o seu modo de vida. E uma coisa que eu sempre falo aqui com vocês é: qual é a mesa que você tem sentado? Como assim, Pri? Os lugares, os ambientes que você frequenta, a mesa que você senta para se alimentar, é uma mesa que é uma roda de fofoca, uma roda de piadas pesadas, de coisa que não edifica o seu coração? É uma roda de gente rebelde? Eu já vi pessoas maravilhosas se perderem completamente do caminho de Deus, porque simplesmente começaram a ter amizade com pessoas erradas, tá? E aí a Bíblia diz o seguinte: as más companhias corrompem os bons costumes. O meu mentor, ele sempre diz o seguinte: me fale quem são os seus 5 amigos mais próximos, os 5 melhores amigos que você tem, e eu vou mostrar para você qual é o seu futuro. A mesa que eu e você, nós sentamos, ela tem o poder para aprisionar a nossa vida no deserto ou para destravar. Então, quando você senta, por exemplo, numa mesa aqui como a nossa, é uma mesa virtual. Eu estou aqui sentada na minha mesa, você está aí na sua casa, alguns estão no trabalho, tá? Quando você senta nessa mesa aqui, a comida que eu estou liberando para você não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, é o que está na Bíblia, tá? Então, é uma mesa que você senta e que você pode ter certeza que a comida que você está comendo aqui é um alimento que vai fazer bem para você. Então, tem mulheres aqui que são extremamente preocupadas com a alimentação. Só come orgânico, não come isso, não come aquilo, segue dieta tal, dieta isso. Ai, Pri, tem problema nisso? Não, pelo contrário, tá super certo você cuidar da sua saúde. Mas tem gente que cuida extremamente da mesa, alimentação, corpo, e não está cuidando da mesa, comida. Então, o terceiro ponto é: não se senta na roda dos escarnecedores. Preste atenção. Tem gente que saiu da sua vida e que você está aí chorando, se lamentando, dizendo: ai, a minha amiga me abandonou. Isso foi um livramento de Deus. Muitas vezes para tirar da sua vida pessoas que iam te atrasar. Ou pessoas que não é que elas eram más. Não é que elas, ai, é uma pessoa má que não é isso. É que às vezes não combina o propósito. É uma pessoa boa, mas para outra coisa, para outro lado, tá? Então, nós precisamos ter cuidado. Vamos recapitular os 3 pontos. Não andar no conselho dos ímpios, prestar atenção qual é o conselho que você está ouvindo. Não se deter no caminho dos pecadores, não se conformar com o padrão do mundo e não se assentar na roda dos escarnecedores. Tenha cuidado, tá? De qual é a mesa que você está sentando. Qual é a mesa que está alimentando o seu coração. Então, o meu convite para você: Pri, eu quero sentar, né? Escolha sentar em mesas com mulheres sábias. Escolha sentar. Pri, mas como que eu faço isso? Você pode fazer isso online, como a gente está fazendo aqui. Você pode fazer isso escolhendo bons livros para você ler, tá? Existem muitas mulheres autoras maravilhosas que escreveram livros que podem alimentar o seu coração. Você pode pegar um livro da Bíblia, um desses livros, e juntar suas amigas da igreja e transformar essa mesa num lugar saudável. Eu sempre explico aqui que lá no Mapa da Fonte, eu vou treinar você para ser uma boa chefe de cozinha. Como assim, Pri? A Bíblia, ela é o nosso alimento. Eu quero treinar você para ser uma pessoa que sabe preparar a sua própria comida, preparar o seu alimento baseado na palavra, e não só isso. Ser uma pessoa disponível para servir outras. Deus quer levantar você, mulher sábia que está aqui comigo, para estabelecer mesas de sabedoria com suas amigas. De pegar aquela sua amiga que está lá, mergulhada, cheia de problema, cheia de dodói, trazer ela para sentar na mesa. Ser canal de Deus na vida dela e derramar, alimentar ela com a palavra de Deus. Deus, ele não quer isolar você do mundo. Ele não quer fazer de você uma mulher que não vai ter contato com outras mulheres. Não. Deus, ele quer fortalecer a minha vida e a sua vida com a palavra de Deus, para nós irmos e cuidarmos de outras mulheres, cuidarmos de outras pessoas. E aí o lugar, o método, o jeito que Deus me deu para fazer isso é lá no Mapa da Fonte, onde eu treino você para ler a Bíblia, para entender e para aplicar.
para você sair de lá com segurança, não só para fazer comida para você, mas também para alimentar outras pessoas, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, a aula 131. Hoje a gente viu sobre os 3 erros que atrapalham a nossa rota para a felicidade. Amanhã nós vamos estudar. Hoje você aprendeu sobre o que não fazer. Amanhã nós vamos estar aqui juntas de novo, estudando o que é que nós devemos fazer para acessar essa bem-aventurança, esse lugar de bênção que Deus tem para nós, tá bom? Vamos tirar o nosso print, ok? Bate aí o print e você que... Pri, quero entrar no mapa da fonte, quero aproveitar que você vai estar lá com as meninas, quero fazer parte desse desafio lá do mapa da fonte. Entra hoje, para você já ir pegando todas as informações, já ir se organizando, tá bom? Para poder participar do desafio, dos encontros, de tudo que a gente vai ter lá na nossa comunidade de mulheres que amam estudar a Bíblia, tá bom? Vou ficar quieta para vocês fazerem um print. Foi? Ó, mais tarde vai sair o resumo dessa aula no feed e aí você vai lá, salva, compartilha, chama as suas amigas para estarem aqui com a gente amanhã, tá bom? Então, ó, Deus abençoe você. O replay dessa aula vai ficar disponível mais tarde no nosso canal, tá? E Deus te abençoe e até amanhã, 10h07 da manhã, tá bom? Beijo, Deus abençoe.